Olá, meu nome é Issa, sou estudante de arquitetura e urbanismo e hoje eu vou falar um pouco sobre o realismo. O realismo ocorreu na Europa por volta do século XIX e vários fatores aconteceram, como a abolição da escravatura, a proclamação da República e as revoltas militares. Com esses acontecimentos, ao pouco as cidades foram procurando se adequar mais às necessidades que foram vindo conforme o crescimento da industrialização. Nisso, eles não precisavam mais ter uns grandes palácios ricos, decorados, e assim eles precisavam mais de fábricas, eles precisavam mais de ferrovias e lojas para atender essa industrialização. Então, por causa de tudo isso, nessa época os artistas eles começaram a retratar mais a realidade das pessoas, a vida cotidiana, e sempre dando preferência mais para uma classe média e classe baixa. O auge do realismo, ele ocorreu em 1850 e 1900. Ele predominou na França e se estendeu por toda a Europa e outros continentes, como na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos. O realismo, ele ocorreu em oposição ao neoclássico e ao romantismo, que são idealistas, eles exaltam e personificam aquelas ideias românticas, aquelas ideias heróicas, muito bonito, muito forte, algo meio fora da realidade, né? E então, dessa maneira, ele representa o mundo de maneira documental, aquilo que realmente é, aquilo que realmente acontece, com as reproduções, pode-se dizer, desapaixonadas e neutras, sem acrescentar nada e sem retirar nada, somente a realidade. Nesse período, os quadros que foram feitos, eles retratam bastante as cenas em detalhes. Eles se preocupam em imitar com precisão as coisas que aconteceram, todas as informações. Por isso que muitas vezes os artistas que estão fazendo esses quadros, eles estão ali presenciando aquela cena do quadro. Eles estão vendo e eles não retiram nenhuma informação, eles não adicionam nenhuma informação tipo para ficar mais bonito, mais chamativo. Não, eles realmente fazem aquilo como se fosse um documento. Eles estão retratando realmente o que aconteceu. E por isso essas pinturas muitas vezes elas são comparadas a fotografias, porque elas são um documento, elas retrataram o que aconteceu naquele momento. E como às vezes poderia até ser difícil, né, finalizar uma pintura desse nível no local, eles faziam um esboço rápido ali, na hora que estava acontecendo, e depois terminava, retocava, finalizava lá nos seus ateliês. Falando um pouco agora sobre as esculturas, da mesma forma das pinturas, elas não se preocupavam mais em fazer aquelas figuras idealizadas, bonitas, cheias de músculos. Elas também tinham mais a preocupação em retratar a realidade, realmente, recriar os seres tais como eles são. Também pessoas comuns do povo, né? E retratando uns momentos de ações, de gesto, algo bem normal, algo bem realístico, nada tão chamativo. Dessa forma, eles acabam substituindo aquelas esculturas que tinham bastante sobre os deuses antigos e acabam colocando os heróis da vida moderna, tipo as próprias pessoas mesmo. E muitas vezes com intenção política naquelas esculturas, com os temas mais contemporâneos. A característica principal realmente é a fixação do momento, daquele gesto que está acontecendo. E os materiais que eram utilizados para fazer essas esculturas eram sempre mais ásperos e agressivos, como ferro, bronze, de forma não polida, né? Mostrando falha, mostrando junção, liga, todas essas coisas. Agora, finalmente entrando na arquitetura, nessa época teve um número de construções muito maiores do que nos outros, porque com a industrialização e tudo, começaram a vir novas tecnologias, novos materiais, e por isso esse século começou a ser um século em que tinham muitas construções de casas, de indústrias, de tudo que era preciso. Nesse período, não tinha muito uma característica certa, tipo, era isso e ponto final. Não, era uma mistura ali mais ou menos dos outros períodos, só que às vezes algumas convenções eram mais aceitas, como nas igrejas, quase sempre eram os estilos góticos utilizados,
Nos teatros e nas óperas era um estilo mais barroco, e nos palácios, assim, né, as casas dos burgueses e prédios do governo eram mais no estilo da Renascença. A arquitetura do realismo, ela sempre busca do útil imediato, o senso do realismo. Por causa da industrialização, muitas mudanças aconteceram lá na paisagem urbana da Europa. Então, por causa da liberdade que foi promovida pelo movimento romântico, ela estimulou na volta uma mistura de outros estilos, como gótico, grego, bizantino, renascimento e outros aí. Então, as construções originais não tinham aquela regra, um guia, tipo, você tem que fazer assim, você tem que fazer daquele jeito. Então, cada arquiteto estipulava a própria forma que seria as suas construções, seus projetos, né? Então, isso acabava tendo várias construções com vários estilos misturados. Em alguns casos, até o próprio arquiteto falava, todas as minhas construções vão ser dessa forma. Então, o próprio arquiteto tinha aquela sua identidade com aquelas características. Então, nessa época, no realismo não tinha ao certo o que deveria ser feito. Então, os de novos materiais foi começando a vir, e entre eles tinha o vidro, o ferro, o aço, o cimento e principalmente o concreto armado, o que facilitou bastante a expansão das construções naquela época. Em resumo, é isso. Espero que tenham conseguido entender um pouquinho sobre o realismo e até uma próxima.